todos, bom dia. Eu sou a Cida Vasconcelos, sou a diretora de marketing da Cantarino Brasileiro e a gente está aqui hoje para fazer mais um evento com um conteúdo maravilhoso. Hoje a gente vai falar sobre o futuro digital das ATMs, ampliando uma conversa que a gente já começou no nosso informativo que foi lançado no finalzinho de abril, começo de maio, quando nós trouxemos um conteúdo muito importante para a discussão do futuro desses dispositivos que trazem tanta conexão com as comunidades e com as funções financeiras em toda uma população. Se você ainda não pegou esse material, vai lá no nosso site cantarinobrasileiro.com.br e faz o seu download. Essa nossa agenda, a gente prevê uma apresentação sobre o autoatendimento e depois a gente vai ter um painel de debates com grandes bancos aqui do Brasil e com o nosso patrocinador, viabilizador desse evento, a Brinks. Entendendo que essa tecnologia é o vetor de acessos a serviços financeiros e um elemento importantíssimo de inclusão num país tão grande e diverso como o nosso. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre casos de outros lugares do mundo e do sucesso que isso traz na inclusão da população e no acesso, não apenas aos serviços financeiros, mas principalmente ao dinheiro, né? A gente agradece muito a Brinks por esse apoio nesse projeto. A gente vai iniciar o nosso evento com uma palestra que vai ser ministrada pelo senhor David Dove. David Dove é presidente da Payment Alliance International e diretor sênior de estratégia global de produtos ATM da Brinks. Ele é responsável pelas operações e direção estratégica da Payment Alliance, chamada de PAI, nos Estados Unidos, que é uma das maiores operadoras de ATM do mundo, com mais de 100 mil unidades sob sua gestão. E, recentemente, a PAI foi adquirida pela Brinks. Antes de estar na PAI, David foi sócio da Dove Capital Partners LLC, uma empresa de investimentos e consultoria que era focada no setor global de pagamentos. Ele atuou também como presidente da North American Business Group, da Cardtronics, e foi fundador da Dove Consulting Group, onde ele atuou como CEO por mais de 20 anos. Ele tem mestrado em aeronáutica e astronáutica pelo MIT e MBA pela Boston University School. Ele vai trazer para a gente um panorama dos ATMs e o autoatendimento no mundo. E vocês vão poder deixar as suas perguntas e comentários na nossa plataforma. Tem um espaço aí no nosso chat para vocês deixarem essas perguntas. O David não vai poder respondê-las diretamente, porque essa palestra foi gravada na visita que ele fez para a gente aqui no Brasil, no abril último. E ele interagiu com muitos clientes, foi muito interessante, e nós pudemos captar esse depoimento dele para usar exatamente nesse nosso evento, que vai trazer alguns inputs para a nossa discussão depois. A gente agradece ao David por essas informações preciosas e a gente passa a ouvi-lo agora. Obrigada, David. Good day. My name is David Dove. I run the ATM business on a global basis here at Brinks. I joined the company just a year ago in an acquisition. Prior to Brinks, I was the CEO of Payment Alliance International, which manages over 100,000 ATMs in the United States. I'm glad to be here in Sao Paulo, meeting financial institutions, customers of Brinks, and my partners at Brinks. And the purpose of this presentation is to give a little background podem ir nesse quadrinho com 3 pontinhos over the last 3 e years, colocar probably spotlight. the most important thing that's occurred with ATMs has been the pandemic. And that has caused both, in some cases, a downturn in ATM volume, and in other cases, an upturn in ATM volume. In the United States, over the weekend March 20 to 23 of 2020, my company of 100,000 ATMs lost 45% of its volumes in those 3 days. People stopped going out, people stopped using ATMs, there was no need to get cash, and we wondered, quite frankly, whether or not the ATM business would end because of the pandemic. In reality, what happened was that by the end of June, we were back to our full volumes, and by the end of the year, we were ahead
by 20%. If I compare in the United States, our volumes in 2021 with our volumes in 2020, we were 44% ahead. Not everywhere was as lucky as the United States in terms of ATM volumes. In the United Kingdom, the opposite happened. There were multiple shutdowns, and ATM volumes from companies, financial institutions, as well as independents, have not yet recovered. They're probably at about 65 to 70% of their pre-pandemic volumes. Same thing in Ireland and across some markets in Europe. So the pandemic has created winners and losers in this industry. One of the other features over the past 3 years that has occurred is the increasing tendency of financial institutions, really in all developed countries, to outsource their ATM channels. The trend started years ago, largely with smaller financial institutions, and largely outsourcing their off-premise ATMs, that is, ATMs not on a branch, because they thought it was the least risky path. Once that occurred, those smaller financial institutions took the next step and outsourced their branch ATMs. And when I say branch ATMs, I mean cash dispensers, full function ATMs, all the way up to very high technology, what are called ITMs, where there's a live link with a video teller that can be conducted with the consumer. Larger financial institutions were a little slower to do this, but they've started nonetheless. In the United States, most of the large financial institutions have outsourced all of their non-branch ATMs. There's only a handful that, like PNC, that still manage a fairly material off-branch ATM network under their brand. In the United Kingdom, again, by comparison, the financial institutions have not really started outsourcing. Metro Bank is one financial institution who has outsourced its lobby, its vestibule ATMs. But the other financial institutions still maintain ownership and run their ATMs. In Brazil, smaller financial institutions have partnered with third parties and have outsourced their ATMs. Larger financial institutions still run their ATMs with one exception, and that is Techcombank. Techcombank, owned by the largest financial institutions in Brazil, runs 24,000 off-branch ATMs for those financial institution customers. And as such, it is effectively similar to a network of shared ATMs that we would see in other markets. One of the interesting features, to me at least, in Brazil is that the on-branch ATMs of these financial institutions still service only their customers. The only customers that they serve beyond their cardholders are international cardholders like me, who come into Brazil and want to use an ATM. If I back out of whether it's the United Kingdom or Brazil or the United States and look at the entire market, I can see an undeniable trend here in terms of financial institutions outsourcing their ATMs. Right now, the market estimate for total outsourced ATMs is about $7.5 billion US. By 2027, the expectation is that this market will grow to about $10 billion. That's a 6.5% compounded annual growth rate, which is very robust. And it leads me to believe that what we're seeing now in terms of outsourcing by financial institutions will not only continue, but pick up pace. Now, why are financial institutions outsourcing? What is it that is driving them to look at moving this very important channel into the management responsibility of the third party? First and foremost, it's the opportunity to save costs. In the United States, when we've outsourced for financial institutions, we've typically saved them about 15% of their costs. And the reason is, with 100,000 ATMs, I can take a financial institution's ATMs and put it right on top of the system that I have in place
And my unit cost structure is far lower. I can buy equipment less than they can buy equipment. I can process transactions less than they can process transactions. I can hire the services of third parties less than they can hire the services of third parties. So point number one is there's an opportunity, a significant opportunity for cost reduction. Point number two, which is often hidden from the marketplace, is that I've got in my company, Brink's on a global basis, a very deep reserve of talent that has made a career in ATMs, ATM technology, ATM purchasing and management, ATM placement, ATM servicing, ATM transaction processing, ATM information systems. And if I look at a medium-sized bank across a variety of markets, whether it be in the US or Brazil or the UK, what I see is typically a very thin layer of management with ATM expertise. I have a very good friend who runs the ATM business in the second largest bank in the state of Colorado. That portfolio is not enormous, but for them, it's meaningful. They have about 200 ATMs. They have 2 people in that company that run those ATMs. And one of their risks is that if one of those people leaves the bank, they are in trouble in terms of their ability to run the ATM. And so the hidden value of outsourcing ATMs would be to put the channel with an organization who has much deeper expertise and can moderate that risk somewhat. Now at Brink's, with the acquisition of PAI, Payment Alliance, we're not the first step that Brink's has taken in terms of ATM managed outsourcing. In the European markets that Brink's serve, we've got 3 very large portfolios of ATMs under management. In Ireland, we manage the ATMs for Allied Irish Bank. That is a portfolio of north of 500 ATMs. For them, what they did was outsource their off-branch ATMs to us. In France, we manage more than 10,000 ATMs from the BPCE group. And we manage those ATMs on a turnkey basis. That is, we own the equipment, we manage all the maintenance and servicing, we provide the transaction processing through a third party, we provide the monitoring and the automated dispatch, we manage the disputes, we do everything. In the Baltic states, that is Latvia, Lithuania, and Estonia, SEB Bank has signed an agreement with us to have us manage their entire fleet of ATMs. That's about 750 to 800 ATMs. And we are just now in the process of standing up that portfolio, is to demonstrate to our financial institution customers just how good we can be as a partner, not just in servicing their ATMs, providing cash and doing first level maintenance, but also taking their ATMs in the entirety off of their books and running them on their behalf at a lower cost. And I would say, certainly from my experience in the United States, at a higher performance rate. That is, stronger uptime, better customer experience. Now, in the US, what we're doing, I want to talk a little bit about technology here because it's important. And it's not visible everywhere else in the world. In the US, we are loading our ATMs with a product stack that has relevance and importance to consumers. We have about 7,000 of our ATMs that actually allow the consumer using a card to buy Bitcoin. Look, the purchases aren't frequent, but they are meaningful for the consumer because they often provide underbanked or unbanked consumers the ability to access the crypto market should they choose to. Out of the 7,000 ATMs, we probably have 1 in 10
that do a transaction every month and 9 in 10 that sit idle. So this isn't a high volume venture on our part. It's really a customer experience venture. We are also working with financial institutions to buy for them on their behalf, deploy in their branches ITMs that allow consumers to essentially have a teller interaction if necessary without having a teller in the branch. What this has done for our financial institution customers, it provides them the opportunity to roll out branches with just automated equipment and still maintain a personal touch in terms of providing access to a teller. It's just that in this case, the teller is not in the branch, but in a call center somewhere distant. And again, what we're doing is saving the financial institution, in this case, some pretty significant money. We are integrating those ITMs directly into the core processing systems of the financial institutions so that those banks can present a customer experience that is tailored to the specific customer. That is, deliver marketing messages, deliver information about credit cards they might have, loans they might have, all the information that resides in the core processing system. The technology of doing this today is far easier than it was in the past, and we're able to stand up these units in probably 30 to 60 days, as opposed to the past where we had to integrate with the core and do a lot of upfront IT work. Now we can integrate directly from the ATM. The final thing I want to talk about is the organization that I run across the world, that is the global ATM business. Brinks operates in more than 50 countries. We don't have expertise in each one of those countries, deep expertise at least in terms of ATMs. And so the organization that I run is really provides that expertise on behalf of each of the markets. Here in Brazil, the individuals here actually do know the ATM business very well. I'm here to work with them and a few customers to help them understand what the opportunity really is for outsourcing a fairly material number of ATMs. In a few months, I will have a team here working with one of the customers, really building a business case about outsourcing ATMs and what it can provide to that customer in terms of value, as well as to Brinks. We have people that we are deploying in Europe, across Latin America, and in Asia to do the same thing. At the same time that we're doing this, we're building a global infrastructure that gives us the scale to provide services on a local basis at very attractive unit costs. A monitoring technology system that was built really to service the BPCE business in France is being globalized as we speak and made available to all Brinks markets. We are standing up transaction processing platforms across the globe. We have from PAI, we have transaction reporting technologies that we are globalizing. And we have a relationship with what we think is one of the best forecasting technologies in the world. Again, that will be made available across the globe to Brinks markets. I've said this to all of my partners at Brinks, I'm saying it to you. If there's ever a question on ATMs, we are here to help you answer that. And I look forward to meeting you in person as we do our business together over the years to come. Thank you. Bom, muito obrigada a David Dove por essa mensagem, pelos insumos que nos proporcionou para que nós possamos iniciar essa nossa conversa, que com certeza vai trazer muita informação bacana para o mercado em geral, para o consumidor e para todos os players inseridos no negócio das ATMs, do autoatendimento, que é tão importante aqui no Brasil. Para começar compor o nosso quadro, a gente chama Gil Hipólito. O Gil é diretor de desenvolvimento de novos negócios da Brinks, já com um histórico comprovado de trabalho no setor de logística, cadeia de suprimentos, e é especialista também em tecnologia, gestão de TI, outsourcing, marketing e M&A. Bem-vindo, Gil.
Muito obrigada. Obrigado, Cida. Bom dia a todos. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Karen. Obrigado pelo convite. Vamos ter um bom bate-papo hoje. Nós vamos chamar também, como o Gil comentou, o Fabrício Carvalho, que é gerente executivo de produtos do Banco Original. Ele é economista pela Federal de Santa Catarina e tem MBA na FIA e IBMEC. Passou pela Universidade de Laver, fazendo extensão de marketing, estratégia e negociação na FGV. Ele passou pelo Carrefour, Americanas e Itaú, e no Original já está há quase 4 anos. Hoje está como gerente executivo de produtos, sendo responsável por conta corrente, portabilidade, tarifas, folha de pagamento e adquirência. Só, né, Fabrício? Seja muito bem-vindo, obrigada aqui pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. E para completar brilhantemente esse nosso painel, a gente tem a Karen Real, que é gerente de caixas eletrônicos do Banco Itaú. A Karen é gerente de negócios ATM, lá no Itaú, com experiência em transformação, estratégia de autoatendimento, comportamento de clientes, além de ter passado por várias áreas de planejamento e operações de automação bancária e infraestrutura física nas agências. Muito obrigada pela tua presença, Karen. Hoje você complementa, né, e traz brilho a essa nossa discussão nesse painel. Seja bem-vinda. Obrigada, Cida. Prazer discutir um tema tão encantador. Pois é, a gente vê pela sua experiência que você realmente está aí muito envolvida com essas questões de autoatendimento, e nós vamos até começar passando uma pergunta para você, né? Pensando nos serviços mais utilizados nos ATMs, como é que se descreve o mercado no Brasil e essa demografia na utilização dessas centrais de serviços que estão espalhados em tantos municípios brasileiros? Ótimo, obrigada pela pergunta, Cida. O serviço de autoatendimento ele é um serviço muito democrático. É um dos canais que tem maior penetração em todos os segmentos do banco, tá? Então, ele atende desde jovens, adultos, aposentados, atende um público bem diverso. Mensalmente, aqui no Itaú, são em torno de 14 milhões de clientes que passam por um serviço de autoatendimento, então, é um público relevante. Obviamente, aí o perfil desse usuário e o nível de digitalização dele influencia o uso que ele tem da máquina, que tipo de transação, que frequência que ele usa nossos equipamentos, né? A gente considera aqui no Itaú que a grande vocação do caixa eletrônico é transacionar numerário, transacionar em espécie. Mas a gente tem aqui uma gama de transações muito grande para ir complementando e atendendo às especificidades de cada público, né? Então, por exemplo, 20% dos usuários são jovens, né, até 30 anos, e esse público, de 80% a 95% das transações deles são saques ou depósitos, ou seja, eles usam muito para uma necessidade do dinheiro físico. Se você pega um perfil de adulto aí até 60 anos, que são 60% dos nossos usuários, eles usam em torno de 70% das transações com numerário. Então, já começa a ter um mix ali mais diversificado. Mas quando a gente pega, por exemplo, aposentados, pessoas acima de 60 anos, que é 20% do nosso público, quase 40% das transações deles não são relacionadas a numerário. Então, já aparece extrato, transferência, pagamento, uma contratação de produto. A gente já tem um mix mais completo. Então, assim, a ideia aqui do canal ATM é atender a necessidade e a especificidade de cada público, né? Então, a gente é um banco digital, a gente é físico e é digital para atender o cliente da melhor forma. E acho que resumindo um pouco, pode ter regionalismo, mas o principal driver aqui de uso do caixa eletrônico tem a ver com o nível de digitalização e idade. Muito interessante, cara. Isso, inclusive, vem ao encontro de alguns dados que a gente está levantando aqui na Cantarino Brasileiro sobre essa necessidade, né? Esse nosso cliente que é tão exigente que agora meio que ele que direciona o que ele quer dos bancos. Não tem muito essa questão de, eu tenho isso para oferecer. Tem que olhar para o mercado, ter uma visão, né, 360 o tempo inteiro. Até e vocês? Não é uma solução que atenda todo mundo igualmente. A gente tem que entender... Não vai ter. Isso a gente sabe. Dar o atendimento específico que cada público precisa. Nossa, você falou tudo. É isso mesmo, né?
Mas, e pensando nisso, nessa variedade de clientes, de demandas, de exigências, né, e na capacidade que as empresas, ou melhor, na necessidade que as próprias empresas têm de especializar o seu foco, né, o Fabrício, e como é que, para vocês, que é um banco que nasceu digital, né, como é que é o uso do dinheiro? Ainda é muito intenso? Como é que isso tem evoluído frente a uma instituição que é eminentemente digital? Como é que você trabalha com isso aí no Original? Perfeito. Eu acho que vocês começaram no centro de tudo. Quem define a questão do uso ou não é o cliente. E o cliente está no centro das estratégias. Opa! Ah, pensei que estava mudo, perdão. No centro das estratégias do Banco Original. E quando a gente olha a evolução digital, ainda nós temos, por mais ser, nós somos um banco digital, e nossos clientes, teoricamente, têm uma digitalização muito forte, nós temos uma presença forte ainda de clientes que ainda usam dinheiro de papel. O Brasil é um país continental, que apresenta uma heterogeneidade de comportamento gigante. Obviamente a gente percebe em maiores centros uma presença de digitalização um pouco mais forte, em lugares mais afastados menor, mas realmente o nosso cliente ainda demanda e tem uma demanda grande pelo uso de dinheiro de papel, sim. Bacana, bacana, Fabrício. Quer dizer, o dinheiro ainda tem, né, o físico, o efetivo, tem muita estrada pela frente, né? E aí, Gil, como é que você descreve, pensando nisso, né? A gente sabe que os ATMs começaram no mundo lá em 1967, né? Lá em Londres, com o Barclays, aqui no Brasil, começou, nem era nascida, mentira, né? Nos anos 80, né? E a gente veio evoluindo. Eu lembro de novelas que a gente olhava e, né, tinha até. Eu lembro do Itaú, se eu não me engano, era numa novela da Maria de Fátima, que eles faziam a propaganda dos ATMs do Itaú, né? Bem interessante. Como é que você descreve nessa linha de tempo as principais evoluções dos ATMs? E, ao mesmo tempo, falando dessa evolução, como é que a gente prevê um futuro aí nesse mundo tão hiper digitalizado? Conta para nós, Gil. Bom, a história começou no Brasil, né, na época de reserva de mercado, que os bancos tiveram que desenvolver suas próprias tecnologias para tudo, né, inclusive para suas redes de ATM. Os bancos no Brasil sempre tiveram na vanguarda no mundo em relação à tecnologia, né, um dos setores mais avançados do mundo, e desenvolveram as redes próprias de ATMs para dar uma solução de maior conveniência para os clientes e ter um canal alternativo físico a um custo viável para as transações. E o canal ATM nos bancos, ele evoluiu muito, né? A Karen falou agora há pouco aí, uma quantidade enorme de transações. A característica do ATM no Brasil é muito diferente de outros países, porque aqui se realizam muitas transações diferentes pelo canal ATM, né? Mas isso causou uma consequência natural, que os bancos desenvolveram redes muito próprias, né? Redes independentes, cada um desenvolveu e evoluiu sua própria rede. Isso se tornou uma estrutura grande para os bancos administrarem. Claro, durante esse tempo todo houve muita evolução tecnológica, não vou entrar nos detalhes técnicos aqui, mas as redes de ATM evoluíram muito em relação ao protocolo, segurança de rede, modularização de transações, interoperabilidade e tudo mais. Em paralelo a isso, foi se desenvolvendo a principal rede independente no Brasil, compartilhada através da Tecban, que é onde realmente as máquinas são compartilhadas e as transações são feitas para cada instituição, e os bancos mantiveram suas redes próprias, exclusivas, dentro das agências. Mais recentemente, surgiram novas tecnologias que ajudaram os bancos a dar novas soluções, como, por exemplo, recicladores, estão sendo cada vez mais adotados, apesar de terem seus desafios técnicos também, mas são uma alternativa para reduzir a necessidade de abastecimento e reduzir o fluxo do dinheiro através da reciclagem. E um grande desafio no Brasil sempre foi segurança, né? Segurança lógica, todo mundo sabe, a questão de fraudes e tal, mas a segurança física sempre foi um desafio no Brasil, né? Eu me lembro uma vez, eu estava numa reunião no Canadá, com uma empresa que a Brinks havia adquirido lá, discutindo sobre
mercado e características de mercados, e nessa reunião, uma diretora da nossa empresa no Canadá me perguntou, eu falei que a gente tinha muitos ataques a ATMs no Brasil, e muitas explosões de ATMs. E a diretora me perguntou para onde que os bandidos levavam os ATMs para explodi-los. Eu falei, a senhora não entendeu, eles não se dão ao trabalho de levar para um local seguro para explodir, eles explodem a agência, a loja e o ATM tudo junto. Então, são realidades muito diferentes, né? No Canadá, tem aquelas máquinas portáteis que o dono daquelas livrarias abre a loja pela manhã e empurra o ATM para fora da loja e, no final do dia, empurra para dentro. Mas nos mercados mais maduros, as redes compartilhadas evoluíram mais rápido. Os bancos definiram uma estratégia em que as redes de ATM são um serviço que eles podem utilizar e não desenvolveram um volume tão grande e complexo de transações e tratam as redes como redes compartilhadas e redes de serviço. No Brasil, por conta de tudo que eu disse, do período de reserva de mercado e do quanto os grandes bancos no Brasil aprimoraram suas redes próprias, elas se tornaram muito complexas, grandes e se tornaram parte da estratégia de relacionamento do banco com seus clientes, e isso cria essa dificuldade de compartilhamento. Mas a gente acredita, a nossa visão de futuro com relação às redes é que, primeiro, que elas vão continuar existindo por um longo tempo. A questão do dinheiro, é inegável a evolução dos canais digitais e das transações digitais, não há dúvida em relação a isso. Mas não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, porque, ao mesmo tempo, o volume de numerário em circulação no Brasil cresceu nos últimos 10 anos, cresceu absurdamente na pandemia. O volume de dinheiro em circulação no Brasil em dezembro de 2019 era 280 bilhões, em dezembro de 2020 era 370 bilhões, e agora está em 320, mais ou menos. Quer dizer, ainda está muito maior do que antes da pandemia. A gente fez uma pesquisa no ano passado com os varejistas, e o dado que saiu da pesquisa é de que, na média nacional, 31% das vendas ainda são em dinheiro. E isso é uma média. Você tem regiões e segmentos em que é 15, 20, e tem regiões que é 40. Então, o fato é, a necessidade do dinheiro em circulação ainda é uma realidade, mas a gente entende que isso não é tão estratégico na agenda dos bancos comparado com a agenda digital, e que os bancos precisam de ajuda para poder operar essas redes, e há mais disposição a adotar modelos de terceirização, como a gente vem fazendo em outros locais do mundo, com sucesso e com ganho para os clientes e para as instituições. O David comentou um pouco a respeito da utilização dos ATMs fora do espaço das instituições, fora dos bancos, né, até por outras redes. E a gente sabe que aqui no Brasil, o mercado de prestação de serviço financeiro, ele vem se ampliando muito fortemente. Recentemente, aqui na Cantarina, nós fizemos um evento sobre bancos, telcos e utilities, né? Outros jogadores de outros segmentos, varejo também, por exemplo, oferecendo serviços financeiros, e por que não também tendo uma rede de ATMs para fazer isso. Mas a gente sabe do problema, como você comentou, da segurança. A gente sabe do problema, por exemplo, de infraestrutura, porque para você ter um ATM, você tem que ter um acesso, né? E muitas vezes, o David, eu lembro que ele comentou que o ATM ele tem um acesso 3G, e a gente já está falando de infraestrutura 5G. Hoje, talvez um equipamento muito moderno precise de bastante IoT, né, para ter todas essas condições de gestão. Como é que vocês, a pergunta é para todo mundo, né, para a gente poder compartilhar ideias, sem dar spoiler, sobre como vocês veem essa ampliação do uso dos ATMs para prestação de qualquer tipo de serviço, como vocês mesmos colocaram aqui, né, fora do espaço financeiro. Quem quer começar? Karen, por favor. Rede compartilhada já é uma realidade, né? Vide aí a TecBan. A gente hoje, em torno de 40% dos nossos saques acontecem na TecBan, e eu acho que ele também tem um viés aí de conveniência, de atender o cliente aonde ele precisa.
E eu super concordo, Cida, que tem um desafio aí de custo, segurança e de mix de perfil, né? O cliente que usa hoje uma rede compartilhada, muitas vezes ele é o cliente mais digital. Quando a gente falou um pouco aqui de redução do uso do dinheiro, a gente viu que o Pix influenciou fortemente a redução do uso do dinheiro. A gente teve uma queda aí de 26% dos saques e converge muito com esse cliente que é mais digital, que ele é mais early adopter, né? Ele topa mais fácil essas inovações. Ele é o mesmo cliente que foi rapidamente para a rede compartilhada, mas ele está mais reduzindo sua transição, suas transações físicas. Mas eu acho que ainda tem bastante espaços. Eu acho que o SAC Pix que o Bacen regulou recentemente também abre facilidades para entrar nesse mercado com menos investimento, de uma forma mais simples. Então, eu acredito muito na complementariedade entre o espaço da agência e as redes que estão fora das agências. Legal. Interessante a gente pensar nessa vamos compartilhar de um mercado muito necessitado. O que você acha, Fabrício? A questão do ATM compartilhado para nós é uma realidade absoluta, né? Acho que 99% do nosso parque é terceirizado. E nós somos um banco digital, temos soluções para todo tipo de cliente, e eu acho que a questão de respeitar a liberdade de onde ele quer usar tem muito a ver com a gente. E quando a gente olha o uso do ATM, a própria utilização, eu enxergo uma tendência de evolução. Mas tem um processo que a própria mudança de mentalidade do uso do ATM para o cliente, né? Se a gente perguntar na rua para os clientes o que você usa no ATM, a grande maioria vai responder saque, extratos, operações básicas. Mas eu enxergo o ATM futuramente como uma grande centro multifuncional, onde vai poder fazer, que vai evoluir junto com a própria evolução das novas tecnologias de meio de pagamento. Né? Hoje nós temos espaços próprios que têm ATM, mas a grande maioria do nosso atendimento está onde o cliente procura, no mercado, no shopping, na rua. A TecBan é nosso grande parceiro nesse sentido. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente está vendo, né, apesar de, como a Karen comentou anteriormente, muitos clientes que estão aí já em bancos há muito tempo preferirem, às vezes, a segurança de uma agência, a gente também tem a questão da conveniência e da disponibilidade em qualquer lugar. E separando aí os diversos segmentos. E, Gil, o que você tem a dizer a esse respeito, né? A utilização dos ATMs, além do espaço financeiro, pensando também nessa fala do David Dove a respeito da possibilidade de terceirização desses serviços. Eu acho que ainda há um espaço no Brasil, né? De novo, há várias barreiras a serem quebradas aí com relação à infraestrutura complexa e grande que existe, e desafios técnicos, mas do ponto de vista de visão do canal, eu acho que ainda há um espaço para que os ATMs executem uma série de transações não financeiras, transações de conveniência para o cidadão, né? Eu nem vou dizer para o cliente do banco, mas para o cidadão de maneira geral. Há uma série de transações que podem ser realizadas, que tem, lógico, que tem um caráter de uma transação financeira, mas não necessariamente precisa ser uma transação bancária das tradicionais que foram faladas aí, e que isso ajudaria a viabilizar o canal, né? Porque os bancos também, eles lidam com o fato de que o ATM é um canal caro, né? O hardware é caro, a infraestrutura é cara, é um canal caro, e então precisa de um determinado volume de transações por máquina para viabilizar o canal. Então, acho que ainda há espaço, há barreiras aí de modelos de negócio e culturais e da visão que as instituições têm com relação ao canal, mas olhando de fora, a minha visão é de que há um espaço para que a gente incorpore transações de conveniência e que ajudariam a tornar o canal mais útil para o cidadão e mais viável para as instituições. E aí, é lógico, a nossa visão é de que, para fazer isso, quanto mais a gestão for independente e terceirizada, mais viável seria, né?
Muito interessante, né? O David falou sobre redução de custos em 15%, e isso, pensando nos volumes que um trabalho desse acarreta, é realmente bastante significativo, né? E a gente vê que o mercado de outsourcing é algo que vem crescendo não só no Brasil, mas no mundo, desde há muito tempo, né? Décadas de 90, aí a gente já falava disso. Pensando nessa questão da terceirização que você começou a falar, Gil, você percebe que nesse mercado cada vez mais competitivo, essa terceirização pode ser um caminho também de crescimento não só, né, dos prestadores, obviamente, mas principalmente também das instituições, porque a gente percebe que, assim, a ATM, perdão, é ainda um fator de inclusão. Né? A gente comentou aqui antes do nosso evento sobre como isso às vezes faz chegar às comunidades, e eu não estou falando só de comunidades dentro das grandes cidades, mas em locais remotos, a possibilidade da realização das transações. A gente sabe que 45% dos municípios aqui no Brasil ainda não tem nem agência bancária, eles usam os correspondentes bancários. Usar uma rede, às vezes, terceirizada pode ser um caminho de inclusão também, né? De auxílio à inclusão. Você quer começar com essa resposta, Gil? Não, de fato, isso já está acontecendo, né? O Itaú é um dos bancos que tá à frente desse processo de terceirizar de forma cada vez mais um conjunto mais complexo de serviços para os prestadores de serviço. Tradicionalmente, os bancos terceirizam componentes da solução. Então, por exemplo, terceirizam instalação, terceirizam manutenção, terceirizam abastecimento, com diversos fornecedores independentes, cada um fazendo um pedaço disso. Mas, mais recentemente, há iniciativas, o próprio Itaú está fazendo um movimento grande nesse sentido, e outras instituições também, de terceirizar um conjunto mais completo dessas funções, para que o fornecedor possa otimizar efetivamente o processo. Então, eu vou dar um exemplo, que é o exemplo mais fácil que a gente tem para dar. Quando uma máquina está inoperante, há um problema técnico numa máquina, e esse problema envolve uma intervenção técnica que precisa ser, que a gente chama de intracofre, é preciso acionar a empresa de valores para poder desabastecer a máquina ou acompanhar a intervenção, e a empresa de manutenção técnica para poder executar o procedimento e custo para a execução. Quando a gestão é feita por uma instituição só, esse tipo de intervenção pode ser otimizada, porque a gente tem a gestão dos diversos componentes que têm que ser acionados para aquilo acontecer. Então, esse é só um exemplo nesse sentido de que os bancos já estão fazendo isso, estão fazendo com sucesso. Tem boas experiências acontecendo aí, né? Eu acho que a Karen deve ter acompanhando isso no Itaú, as iniciativas que tem nesse sentido, e outras instituições fazendo isso, e a Tecban é o exemplo disso. A Tecban já é a entidade que já faz isso na forma de um serviço integral para os bancos, né? É o caso que o Fabrício comentou. A gente ele não terceiriza os componentes, ele terceiriza o canal como um todo e paga por transação, provavelmente. E o que você tem a falar disso, Fabrício? Essa coisa do terceirizar realmente é o caminho? Como é que empresas como a sua, obviamente sem dar nenhum spoiler da sua estratégia em relação a essas coisas, mas né, a gente está vendo o mercado se expandindo de terceirizar. E até toda essa parte operacional mesmo, ou de atualização dos sistemas, não só transacional, né? Até onde isso vai? Como é sabido, né? Nós somos um banco digital, não temos agência física. Então, pensar em ter uma estrutura própria de ATM não faz nem sentido para a nossa estratégia de negócio. Aí, obviamente, a terceirização dos ATMs e desses serviços de saque e de numerário fazem todo sentido para a nossa estratégia de crescimento e atendimento às demandas dos nossos clientes, né? Eu acredito que muito que tem margem futura para a evolução de tipo de serviços a serem entregues para o nosso cliente. Hoje ainda está muito na questão de serviços ligados a ATMs básicos, extrato, saque, mas mais para frente a gente vê evolução. Por mais que nós tenhamos isso nos nossos canais digitais, quer CGB ou mobile,
cabe espaço para crescimento no futuro e com a própria evolução dos ATMs e os meios de pagamento. Muito Além, bom. obviamente, da evolução do SACPix, essas coisas que acaba sendo uma demanda também de solução para o cliente. As novidades que o Banco Central traz todo dia também, né? Ajudam a gente nesse Exato. sentido. Karen, e como é que você está vendo isso numa instituição que, diferente do original, tem toda uma tradição, né? O ATM tem a briga aí de quem que é o ATM mais antigo. Aliás, tem gente aqui na audiência, gente, dando pinta da idade, falando que tem o prazer de trabalhar desde os primeiros ATMs no Brasil, que é o José Aparecido aqui do Cicobi, tá? O Matheus da Diebold, falando para a gente também de um assunto que a gente vai comentar já, essas questões de segurança e reciclagem. Obrigada, gente, pelos comentários. E aí, Karen, como é que é? Tá aí desde o começo e ser responsável por uma história também, como é que fica essa questão de graduação dessa terceirização? Cida, a terceirização é algo que a gente vem discutindo bastante aqui dentro do Itaú, acho que o Gil falou um pouco. O Itaú é um banco digital que tem atendimento presencial. Então, a gente tem um exercício forte aqui de ressignificar a rede de agências, tornando ela mais relacional, com foco em dar um atendimento especializado para o que o cliente precisa. E nisso, o ATM é um catalisador de fluxo transacional, né? Sim. Em paralelo, a gente tem um grande desafio de desonerar quem hoje cuida muito do ATM, que são funcionários do banco, que hoje estão ali abastecendo, dando um atendimento técnico. Então, a terceirização, sem dúvida, é uma tendência neste contexto. A gente vem estudando com muito carinho, seja o exemplo que o Gil deu, de quando a gente tem um ATM que está fora da rede de agências e que a gente tinha que movimentar 2 fornecedores para chegarem lá ao mesmo tempo, tem um mega desafio logístico de tempo de atendimento e até de custo, ou seja, quando ele está dentro de uma agência mesmo, que eu quero desonerar o tempo do meu gerente que está lá, de alguma forma, poderia estar atendendo o cliente e está cuidando de um ATM. O grande desafio aqui é a gente convergir nível de serviço com custo, né? Um equilíbrio de numerário, porque aí a gente tem aprendizados em relação a isso, e segurança. O que a gente já aprendeu aqui, eu em anos cuidando de atendimento, é que disponibilidade conta muito para o cliente. Todas as nossas pesquisas de NPS mostram que se tem um item que machuca o cliente, é a disponibilidade. Cliente que se depara com indisponibilidade, ele é um cliente detrator. Então, a gente aqui busca muito trabalhar na navegação, nas features, de como encantar o cliente para ele ser um promotor. Mas se ele se deparar com uma máquina parada, ele vira um detrator. Então, a gente tem uma jornada, a gente está encarando de forma muito séria essa jornada de terceirização, mas a gente tem que cuidar muito do cliente e sempre colocar ele no centro. Sensacional, Karen, sensacional. Eu sou testemunha disso. E às vezes eu sinto falta de nota de R$20. Eu isso é terrível. Não é só disponibilidade de estar ali, de ter, aí você chega, só tem nota de 20. Gente, nota de 200, esquece, você não troca, o cara olha para você e dá risada da sua cara, né? Mas, enfim, gente, e aí, quando a gente pensa nos ATMs, a gente pensa sempre também no aspecto ESG. A agenda ESG, ela é um foco de toda e qualquer instituição, de todos os tamanhos e segmentos hoje. Nós falamos aqui da inclusão, é quase óbvio nessa parte do S, como que a gente pensa nos ATMs como um vetor de inclusão social, desde classes sociais a toda essa situação regional de um país do tamanho do nosso, né? Mas também existem outras coisas, a gente estava falando aqui de tempo de vida dos ATMs, que a gente sabe que pela utilização tem um tempo médio de 7 anos aqui, né? De encontrar essa disponibilidade, e um fator importante que a gente comentou bastante lá no nosso informativo, que é essa coisa da reciclagem do dinheiro. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei falar de reciclagem de dinheiro, eu não entendia, mas quando me explicaram que era, poxa, é tão simples, parecia óbvio, mas não, né?
precisa de muita tecnologia para fazer isso funcionar. Como é que vocês veem isso dentro usar o ATM como um vetor ESG, pensando em todas as 3 letrinhas, né? Environmental, Social e Governance. Como é que você pensa nisso? Fala aí, Fabrício, para a gente. Perfeito. Nós temos clientes no Brasil inteiro, né? Em todos os estados, todos os municípios do Brasil. E quando a gente pensa nisso, seria impossível a gente ter essa extensão toda através de agência física, né? Somos um banco 100% digital. E nesse contexto, a questão dos ATMs segue uma extensão da nossa estratégia de presença, né? Uma forma de atender o cliente onde ele está, da forma que ele quer ser atendido e na conveniência que ele quer utilizar. Então... Aí, além disso, obviamente, a gente mantém também presença humana, de atendimento, através dos agentes, gerentes. Por mais que sejamos digital, nós temos uma presença humana muito forte. Mas, nesse contexto, a gente consegue capilarizar e dar essa questão de inclusão para as pessoas onde ela quer ser atendida. Muito legal, Fabrício, ver, né, uma instituição como o Banco Original, que é tão... pisca verdinho, lógico, na cabeça da gente, quando a gente pensa em banco digital, também se preocupar com esse tipo de questão. Gil, e aí, como é que a Brink's, como fornecedor, também auxilia essas instituições quando pensa na agenda ESG das instituições como um todo, do ponto de vista dos ATMs? Bom, primeiro, assim, eu vejo que o canal ATM é um canal de inclusão social, né? Ele contribui para que a população tenha acesso a um serviço primordial, um serviço básico. Basta você imaginar que, de repente, todos os ATMs do país estão sem dinheiro. Seria um problema, né? um problema social, de dimensões sociais. Então, eu acho que o ATM, ele, de forma geral, né, todos os formatos, modelos, em agência, fora de agência, ele é um meio de inclusão, porque ele dá acesso à população a um serviço básico, né? Ter acesso a pagamentos, inclusive de benefícios sociais, é um canal de inclusão. Do nosso lado, a gente trabalha o tempo todo para a otimização dos serviços desse canal. Você falou da reciclagem do numerário, por exemplo. A gente tem trabalhado o tempo todo em soluções para que a necessidade de abastecer e de coletar diminua. Com isso, diminui a necessidade de transporte, diminui a emissão de gases de efeito estufa, diminui a necessidade de infraestrutura operacional para a gestão. Então, a gente tem trabalhado na otimização dos serviços para o canal, sem ficar numa visão simplista de que, para nós, quanto mais necessidade de transportar, melhor. Muito pelo contrário, a gente tem soluções para ATMs e para o varejo, para os varejistas, que reduzem a necessidade de circulação do dinheiro. A gente tem trabalhado há muito tempo nisso, para trazer um ganho efetivo de custo e indiretamente trazer um ganho do ponto de vista de sustentabilidade pela diminuição da necessidade de transportar. Eu acho que esses são os principais aspectos relacionados a ESG. A questão de governança é uma questão que não está especificamente ligada a ATMs. Eu acho que há aspectos aí de prevenção à lavagem de dinheiro, há aspectos de outra natureza que são preocupações das instituições, aspectos regulatórios importantes e que a gente, obviamente, está atento e acompanha e cumpre todas as exigências e tem transparência no que a gente faz, a gente reporta às instituições, ao Banco Central, as operações que são exigidas, que se comunique. Então, eu acho que com isso a gente cobre os aspectos de ESG que você questionou. Garantir aí as instituições às quais vocês prestam serviço, né, que eles estão totalmente compliance em todos esses aspectos e atendendo à exigência desse consumidor, que mesmo que não tenha toda
esse paramento de entender o que significa essa agenda, intuitivamente, instintivamente, ele exige essas coisas, né? E aí, Karen, como é que você traz para a gente, como eu te comentei, essa coisa da reciclagem para mim foi uma surpresa extremamente agradável, né? Essa coisa toda da segurança. O Itaú é uma empresa tão grande, tão ampla e que tem uma estratégia de cheguei no mercado, sou pioneiro, né? Como é que vocês estão endereçando tudo isso também por meio dos ATMs para os seus clientes? Ótimo, Cida. Eu acho que, enfim, acho que os meus colegas aqui exploraram um pouco a questão da inclusão social do equipamento, né, da inclusão social e financeira, né? A gente aqui no Itaú, dos clientes que usam caixa eletrônico, se eu pegar no segmento de entrada, né, que é Itaú Agências, em torno de 42% dos clientes que usam ATM não têm acesso a canais digitais. Então, realmente é um canal de inclusão. Da ótica do reciclador, né, da questão de sustentabilidade, de meio ambiente, eu acho que tem a questão de um desafio aí de reduzir o abastecimento, embarque e desembarque, não é um exercício fácil, a gente já vem aqui experimentando nos últimos anos, com aprendizados a todo momento, equilibrar a máquina em relação a entradas e saídas não é trivial, mas tem um aspecto até que eu acho legal a gente colocar em relação ao reciclador, que é a questão da redução do consumo de envelope, né? A gente tem aí na casa de 8 milhões mês de depósitos, é envelope, muito envelope. Quando eu vi um número do ano passado, me assustou, são toneladas de papel que a gente deixa de gastar por conta do reciclador. Então, ele tem um aspecto bem amplo e ajuda em várias camadas, seja operacional, seja de meio ambiente, é uma solução que eu pessoalmente gosto muito. Não é à toa que alguns provedores, como o nosso amigo Matheus Marcondes aqui comentou, recebeu alguns prêmios, né, da Diebold falando sobre isso. E ele comenta também que durante a pandemia o ATM foi classificado como serviço essencial, né? Realmente não só como inclusão, mas acesso. Gente, esse debate está muito gostoso, está muito legal. Eu queria abrir para que vocês fizessem seus comentários finais. Tivemos alguns comentários bastante importantes, mas respeitando a agenda de todos, vamos partir aqui para a nossa finalização. Fabrício, você gostaria de deixar alguma palavra aí final, uma mensagem do original para a gente? Gostaria de agradecer o convite e participar do painel, foi muito bacana, é bom puxar esses assuntos e somente agradecer mesmo a presença e obrigado a todos. Nós é que agradecemos, para nós é muito importante ter uma instituição como a de vocês, que traz essa visão inovadora, grata a todo mundo. Karen, por favor, suas palavras finais. Acho que, antes de mais nada, agradecer, um prazer aqui estar discutindo um tema com vocês, um tema que faz parte do dia a dia aqui meu e do meu time. Sem dúvida, o caixa eletrônico é um item importantíssimo na jornada do cliente, a gente aqui no Itaú olha muito ele da ótica do cliente, então, entender como que a gente apoia mais os nossos clientes, acho que é o desafio diário que a gente tem aqui. Obrigada, Cida. Obrigada a todos. Perfeito, perfeito, Karen. Muito obrigada a você pela sua disposição e de todo mundo aí do Itaú. Gil, é você para finalizar aqui a nossa mensagem, por favor. Bom, obrigado pela presença de todos, obrigado a Karen, ao Fabrício, a sua condução, Cida. Dizer que a Brinks está à disposição para qualquer questão e para compartilhar a experiência de projetos que a gente tem feito mundialmente, né? O David citou na apresentação dele alguns exemplos de projetos que a gente está conduzindo aí em Estados Unidos, Europa. Então, a gente está à disposição para explicar o que a gente está fazendo e quais ganhos está trazendo para os clientes e comparar modelos, inclusive, maneiras com que as instituições financeiras ao redor do mundo estão tratando a gestão do canal ATM. Então, a gente tem disponibilidade para compartilhar isso com quem tiver interesse. Estamos à disposição. Obrigado pela presença novamente.
Ok, muito obrigada, viu? Uma gratidão imensa a Brinks por estar aqui nos ajudando a levar esse conteúdo a mais para o mercado. Gostaria de convidar todos vocês que nos seguissem em nossas redes sociais, que assinassem a nossa newsletter em cantarinobrasileiro.com.br. Em breve teremos novos eventos, como o Bancos Digitais, onde a gente vai falar sobre o futuro dessas instituições frente a tanta concorrência e apresentar as nossas novas pesquisas, e o Anuário Brasileiro de Bancos, que tradicionalmente vem aí para o mercado, vai ser em agosto. Aguardem. Muito obrigada, Marcos Cantarino, nosso CEO também, e até a próxima, pessoal.